Fala, investidores! Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está sintonizado aí no canal A Tríade. E hoje, obviamente, vamos falar aqui dos resultados do quarto trimestre da AES Brasil. E como é de costume, nós vamos trazer para vocês as principais recomendações de mercado, vamos analisar os principais destaques aí dessa apresentação de resultados, calcular o valor intrínseco das ações do método do Benjamin Graham e também calcular o preço teto segundo o método Barsi. Tudo isso para te ajudar a tomar uma melhor decisão de investimento. Bom, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações da AES Brasil. O nosso foco é trazer informação para ajudar você a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações aqui com sabedoria. Dito isso, investidores, vamos começar, obviamente, com os principais destaques aqui desse ano de 2023. O crescimento da AES nesse trimestre foi de 827 megawatts de capacidade de energia eólica, ou seja, um excelente crescimento de energia sustentável aí para o mercado brasileiro. Vale lembrar que a AES também ela fez um PPA aí com a Microsoft que gira em torno de 154 megawatts lá na sua unidade de Cajuína 2, e nesse quarto tri ela fechou aí com um recorde de vendas de energia comercializada para os clientes varejistas. E isso é um ponto muito importante. Falando aqui dos destaques operacionais, houve um acréscimo aqui de 2 pontos percentuais na disponibilidade dos ativos de energia eólica, 99% de disponibilidade das usinas solares e um crescimento de 108% da geração de energia eólica e 45% da energia hídrica. Vale lembrar, investidores, que a AES é praticamente uma companhia 100% sustentável, uma geradora de energia sustentável. E trazendo os principais destaques financeiros, a AES cresceu 37% da sua margem líquida, atingindo aqui um total de 2,4 bilhões de reais de margem líquida. O seu EBITDA cresceu 43% nesse trimestre, atingindo um total aqui de 1,7 bilhões de reais e um crescimento de 7 pontos percentuais na sua margem EBITDA. E a companhia iniciou um ciclo de desalavancagem. Como a gente vem acompanhando aqui no canal, a AES tinha diversos projetos em andamento. E com a finalização desses projetos, a companhia agora faz um processo de desalavancagem, ela vai quitando todo esse endividamento desses investimentos realizados. E com a redução dessa dívida, obviamente vai sobrar mais dinheiro para virar margem. E para nós investidores, isso vira crescimento das ações e principalmente crescimento na distribuição de dividendos. E vai lembrar que eu vou falar de dividendos da AES daqui a pouquinho. Como nós vimos lá nos destaques, a margem operacional líquida nesse trimestre cresceu 35%. Porém, no ano já cresce 37%, ou seja, um excelente resultado para a margem líquida da companhia. Falando aqui do EBITDA consolidado, houve um crescimento nesse trimestre de 42% e no ano também de 42%, um excelente resultado. A margem EBITDA, como nós vimos, ficou aqui na casa dos 47% lá no ano passado e nesse ano fechou em 52%. E isso eu estou falando comparando o quarto tri desse ano com o quarto tri do ano passado. Quando a gente olha aqui os números anuais, 2022 fechou em 41% e esse ano agora fechou em 49%. Um excelente crescimento aí da margem EBITDA da companhia. E esse crescimento, obviamente, vai se refletir aqui no lucro líquido. Porém, vale destacar que nesse trimestre o lucro líquido foi 18% abaixo quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado. No entanto, investidores, quando a gente olha o número total, o crescimento nesse ano de 2023 foi de 4%, um excelente resultado aí para a companhia. E lembra que eu falei dos dividendos, né? E tá aqui, a companhia vai distribuir 45 milhões de reais em dividendos, um payout aí para os investidores de 55%. Mas vale lembrar que esses dividendos devem passar pela aprovação na Assembleia que vai acontecer em abril desse ano. Mas com certeza eu imagino que vocês vão me perguntar, mas e aí, Leandro, esses 45 milhões representa quantos reais por ação? Bom, basicamente você vai pegar aqui 45 milhões, dividir pelo número total de ações e aí vocês vão chegar no número de dividendos por ação. Faz a conta aí, quem acertar vai ganhar um brinde do canal aí. Deixa aí nos comentários que eu quero saber e no final do vídeo eu vou postar o valor aí para vocês.
E para fechar o nosso overview aqui dos principais destaques, lembra que eu falei lá da desalavancagem, ou seja, a AES Brasil ela está passando aí por um processo de desalavancagem do seu endividamento, e a gente vê isso refletido aqui já nesse quarto trimestre. A dívida líquida sobre o EBITDA está aqui na casa dos 5,31 vezes, ou seja, isso significa que a empresa leva mais ou menos 5 anos para quitar suas dívidas apenas com a sua capacidade de geração de caixa. E falando em caixa, olha isso aqui, investidores, a AES tem um total de 2,6 bilhões de reais em caixa, o suficiente para quitar aí as dívidas desse ano de 2024 e pagar um pedacinho da dívida que vence lá em 2025. Ou seja, a companhia ela está bem endividada nesse momento, mas ela vem aí iniciando um processo de desalavancagem. E nós, como investidores, devemos acompanhar esse processo com bastante cuidado, pois isso é o que vai garantir para a gente que a AES vai continuar apresentando bons resultados e principalmente distribuindo excelentes dividendos para nós investidores. Mas bora lá, como que o mercado está olhando aí para a AES? Vamos dar uma olhada agora nas recomendações de mercado. Para a gente começar, investidores, eu trouxe aqui uma recomendação do Citibank, que saiu aqui no dia 27 de fevereiro desse ano. Segundo os analistas aqui do Citibank, a recomendação para a AES Brasil ficou aqui em neutra, ou seja, nem compra e nem venda, e os analistas reiteraram aqui um preço-alvo de R$ 11,50 por ação. Dando uma olhada aqui no TradingView, a gente percebe que as ações da companhia estão negociando aqui a R$ 10,54, e aqui no mês de dezembro do ano passado, ela chegou a bater R$ 12,51. No entanto, se você interpretar esse preço-alvo dos analistas do Citi, eles estão esperando que as ações fiquem caminhando aí mais ou menos nesse range entre 12 e 10 reais. Ou seja, segundo eles, estão aí em compasso de espera. Por conta disso, eles colocaram aqui a recomendação de neutra. Para fazer aquele tira-teima, eu trouxe aqui uma recomendação da Genial Investimentos, e eles também estão colocando aqui a recomendação em manter, é o equivalente a neutra, ou seja, nem compra e nem venda, com preço-alvo na casa dos 11,70. Ou seja, também estão achando que as ações da AES vão andar de lado. E para fazer aquela melhor de três, eu trouxe aqui uma análise da XP Investimentos. Os analistas da XP também colocaram aqui a recomendação de neutra e o preço-alvo bem mais otimista, lá na casa dos 14 reais. Diz aí, investidores, quem será que vai acertar? A XP, a Genial, o Citibank? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Mas para a gente entender esse preço-alvo aqui dos analistas de mercado, vamos calcular o valor intrínseco segundo a metodologia do Benjamin Graham para entender se as ações da AES estão baratas aí no mercado. Para você que já acompanha o canal há bastante tempo, já deve saber quem é o Benjamin Graham e já deve acompanhar aí a nossa planilha há bastante tempo. Mas se você é novo no canal e nunca viu essa planilha, tá esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essa informação vai te ajudar muito a tomar uma decisão de investimento. Dando sequência aqui, investidores, vai lembrar que a gente gravou o vídeo aqui dos resultados do segundo trimestre, do terceiro trimestre, e agora estamos gravando aqui os resultados do quarto trimestre. Ou seja, em cada trimestre a gente vai recalculando os preços aqui segundo a metodologia do Benjamin Graham. E com os dados que nós temos atualmente aqui de cotação, LPA e também o indicador VPA, segundo a fórmula original aqui do Benjamin Graham, o valor intrínseco para as ações da AES ficaria aqui na casa dos R$ 6,59, ou seja, nós não teremos nenhuma margem de segurança para investir na companhia nesse momento. E vale lembrar que aqui embaixo eu atualizei essas fórmulas com as variáveis de PL e VPA atualizadas para o mercado atual, pois vale lembrar que lá em 1940 as companhias tinham outros tamanhos. E mesmo assim, o valor intrínseco ficou aqui em R$ 8,51 e a margem de segurança em menos de 19%, ou seja, não é o momento aí de comprar as ações da AES. Elas não estão com um desconto aí no mercado, segundo a metodologia aqui do Benjamin Graham. Mas como eu falei em todos os vídeos para vocês, usar uma fórmula aqui de valor intrínseco para tomar a decisão de compra ou venda de uma ação não é a forma mais inteligente de se investir. É necessário que você analise os indicadores de valuation da companhia, os projetos dela, o mercado ao qual ela está inserido, o ciclo desse mercado e principalmente o ciclo total do mercado de ações e da economia em geral, pois tudo isso vai influenciar diretamente nos resultados das empresas. E falando em indicadores de valuation, é exatamente isso que a gente vai fazer agora antes da gente calcular o preço teto segundo o método Barsi. Vamos olhar os indicadores para ver se a AES vem mostrando aí uma evolução nos seus resultados comparando com uma fotografia do passado. Bora lá para o site Status Invest. Bom, investidores, para a gente começar, vamos falar dos indicadores de valuation, depois a gente passa aqui para os de eficiência e rentabilidade. Começando pelo indicador mais famoso, o PL, que compara o
preço da ação com o que a empresa entrega de lucratividade, o PL da AES Brasil está aqui na casa dos 40,24. É um PL muito alto para uma companhia do setor elétrico. Quando a gente olha aqui a média histórica, que gira em torno de 35,18, o PL está acima da sua média, mas vai lembrar que a AES é uma empresa recente no mercado. Nós não temos muitos dados aqui para calcular uma média com bastante precisão, mas quando a gente compara com outras companhias do setor, 40 de PL é um PL bem elevado. E aí vocês vão me perguntar, por que o PL está tão alto? Exatamente pelo motivo do preço das ações estarem elevado e a lucratividade que a companhia da empresa está entregando está bem abaixo do esperado. A gente já vai entender isso um pouco melhor quando eu chegar aqui no indicador LPA. Mas antes, vamos pegar um outro indicador que também compara o preço das ações, porém agora com o valor patrimonial. Vai lembrar, o PL compara preço com lucro. O P sobre VP, preço das ações com valor patrimonial. E quando a gente olha o P sobre VP em 1,42, isso significa que os preços das ações estão valendo 1,4 vezes a mais do que a AES tem de patrimônio. E olhando aqui o histórico da companhia, a gente vê que essa sempre foi a média aí da AES Brasil, em torno de 1,44%. Ou seja, seu P sobre VP está na média. E agora olhando para o LPA, o lucro por ação, a gente vê um número muito baixo, de 0,26 aqui no valor atual, sendo que a média da companhia é de 0,38, ou seja, é um lucro por ação muito baixo, e por conta disso o PL da companhia dispara, pois o que ela está entregando de lucros está muito abaixo do valor das suas ações, e isso faz com que o PL suba. Mas vai lembrar, investidores, a AES é uma companhia recente no mercado, ela está passando por um processo de diversos investimentos, ou seja, é uma empresa que está em processo de crescimento. E por conta disso, faz sentido a gente ver bastante distorções aqui nos seus indicadores de valuation. Analisando agora os indicadores de eficiência, a margem líquida da AES Brasil está aqui em 4,90. É uma margem líquida bem baixa para o setor de energia. E a gente percebe que ela vem entregando aí essa margem líquida baixa desde o ano de 2022. Ou seja, a gente precisa acompanhar nos resultados dos próximos trimestres uma melhora aqui na margem líquida, pois é uma margem bem baixa para o setor elétrico. Quando a gente analisa aqui o indicador de rentabilidade ROI, que é o retorno sobre o equity, 3,53% é um ROI bem baixo. E olhando a média, a gente percebe que gira em torno de 2,62%, ou seja, a companhia precisa entregar mais retorno aí para os seus acionistas. Quando eu falo que a AES é nova, ela está crescendo aí no mercado, uma companhia que deve entrar numa carteira de investimentos de oportunidade, realmente você tem que tomar bastante cuidado com isso. Um exemplo disso é quando a gente compara os indicadores dela aqui com a Neo Energia, que é uma companhia bem parecida. A Neo ela tem um PL de 5, um P sobre VP aqui de 0,8 e olha o LPA 4,28, ou seja, ela entrega muito mais lucro por ação do que a AES. Quando a gente olha os indicadores de eficiência, a margem líquida gira em torno de 11 e o ROI de 17. Deu para perceber, investidores, a diferença de uma companhia para outra. A AES é uma companhia jovem que está iniciando no mercado e fazendo diversos investimentos, ou seja, é uma companhia, uma ação que você tem que incluir na sua carteira de oportunidades. Como eu fiquei devendo para vocês, investidores, a gente ia calcular aqui o preço teto segundo o método Barsi, mas vale lembrar que a AES distribuiu dividendos só em 2021 e 2022. No ano passado não houve distribuição de dividendos, ou seja, tecnicamente ela não entraria aí em uma carteira de dividendos segundo o método Barsi. Mas bora lá para o site da AGF ver as informações da AES Brasil. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos, além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de
informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, eu filtrei aqui no guia de ações as ações da AES para a gente ver como que está o preço teto projetivo e o preço teto médio. Vale lembrar que a AES ela está aqui na carteira do Barsi numa carteira de oportunidades, ela nem está na carteira de previdência. Isso é um destaque importante para vocês. Mas mesmo assim foi calculado o preço teto projetivo e o médio para as ações da AES. O preço teto projetivo colocado aqui pelo site da AGF ficou em 3,41 e o preço teto médio em 10,43. Mas vai lembrar, investidores, a AES Brasil ainda não entra numa carteira de dividendos, numa carteira previdenciária, mas sim numa carteira de oportunidades. A estratégia é que lá no futuro ela comece a distribuir dividendos depois que ela crescer aí o seu portfólio e a sua receita. Sendo assim, eu volto a dizer para vocês o que eu informei lá na planilha de cálculo do valor intrínseco. Não considerem apenas uma fórmula para tomada de decisão, analise o contexto geral. Dessa forma, você vai ser um investidor de sucesso. Bom, investidores, como eu falei para vocês lá atrás, quando eu falei de dividendos, pegando aqueles 45 milhões que serão distribuídos em dividendos e dividindo pela quantidade de ações da AES, e vai lembrar que a quantidade de ações, nós temos essa informação disponível aqui no site Status Invest. Aqui na aba de dados da companhia, a gente tem um total de papéis, ou seja, se você dividir lá 45 milhões por esse total de papéis, vocês vão chegar num cálculo de 0,07 centavos por ação. Esse será o dividendo distribuído pela AES aí no futuro. Vai lembrar que haverá uma assembleia para aprovação dos dividendos. Por conta disso, nós não temos ainda data com e nem data de pagamentos. Agora eu vou olhar os comentários aqui para ver quem acertou o valor de dividendos. E como vocês já sabem, esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.